Começa hoje oficialmente a temporada do Vasco. Que venham jogos! Força máxima contra o Maricá. Fez certo ou vai fazer errado? O técnico Fernando Diniz, escalando os principais jogadores. Finalmente, começa a temporada da Nike no Vasco da Gama. Mas queimaram a largada. Uma vergonha. Vamos falar sobre isso, claro, e muito mais aqui no nosso Café. A expectativa está lá em cima, está lá no alto. Porque hoje começam as vendas da camisa número 1, a preta, a Off 1. Porém, ontem, a Centauro, revendedora oficial da Nike, queimou a largada. Olha, os lojistas, praticamente todos do Vasco, o que também é um absurdo, receberam as camisas antecipadamente, alguns ainda não. Mas olha só, o que é um absurdo? Todos tiveram a determinação de nem abrir as caixas, porque muitos receberam até em dezembro ainda. Ninguém podia abrir a caixa, sigilo total para o lançamento hoje. Guardado a 7 chaves. Aí chega uma das lojas da Nike, a Centauro, de Bangu, e queima a largada. Bota logo para vender a 399. Já estava na Arara lá e todo mundo comprando ontem. Curioso que quando da negociação, e eu conversando com alguns dirigentes do Vasco, eu perguntei, ainda no ano passado, eu falei, olha, será que a Centauro não vai furar o lançamento? Não, claro que não. Isso aí o Vasco vai cuidar muito bem. A parte executiva, o diretor de negócios, João Vitor Assunção, não vai permitir que isso aconteça. E aí, João? Qual é a resposta para o público? Porque começou a vender antes da loja oficial do Vasco. Tenho certeza que a Centauro, que é uma gigante, faz uma compra gigante, recebeu muito mais material do que as lojas oficiais do Vasco. E aí? O lojista oficial do Vasco, João Vitor, ele é um lojista que precisa de muito carinho, porque ele vende só Vasco. A Centauro vende também Vasco. Percebe a diferença? São gigantes, mas um depende única e exclusivamente do Vasco. Que, aliás, eu considero que o torcedor, hoje, numa corrida para comprar a camisa, deveria priorizar as lojas oficiais do Vasco. Porque os lojistas só receberam a camisa número 1 e mais nada. Continuam vendendo capa, Brasiline, os produtos licenciados do Vasco, mas Nike somente a 1. Ao longo de fevereiro vão receber outras peças, em março vão receber a camisa branca, que, aliás, vem num modelo mais sóbrio, né? Normal. Foi uma negociação longa, necessária, com vários contratos em anexo que eu vinha trazendo para vocês. E isso, claro, que demandaria tempo de produção, que não houve, porque 1º de janeiro já virava o contrato. Agora, nada justifica um lançamento antecipado. Cabe ao executivo do Vasco cobrar a Nike, que tem que cobrar a Centauro. É o papel dele que defende o Vasco, na minha avaliação. Todo e qualquer funcionário do Vasco tem que vestir a camisa e defender o Vasco da Gama. Não importa a função que ele exerce. É como o Coutinho entra em campo, é como o Ryan, como o Verratti. Eles têm que defender o Vasco com unhas e dentes. Não importa se amanhã ele está almejando um novo contrato, um novo voo na carreira, mas hoje ele veste Vasco da Gama. Voltando a falar sobre o Vasco da Gama, preparação para o jogo de hoje. O Fernando Diniz vai lançar a força máxima. Foi uma informação que ontem trouxe, inclusive, o pessoal da Atenção Vascaínos. Eu acho um risco, uma temeridade, porque os titulares voltaram no dia 5. Há 10 dias, 9 pelo menos, de preparação. É muito pouco. O próprio Diniz falou isso na entrevista coletiva, logo depois da apresentação do Rojas, que os titulares tiveram pouco tempo de trabalho. Verdade, Diniz. E já expô-los a uma situação de jogo valendo 3 pontos, porque esse campeonato estadual, gente, é diferente, são apenas 8 rodadas. Você tem que se classificar logo. Mas, será que o nosso time reserva com o GB nem foi relacionado, mas vamos lá, Garré, Maxime, Hugo Moura, não daria conta do recado? Contra o Maricá? Verratti, podemos ter alguns titulares, mas todos? Aliás, falando do Verratti, até agora nada, né? Não foi para o Paraguai ainda, né?
continua por aqui. Aliás, uma informação que eu recebi ontem, e bate com a que o Lucas Moretti publicou também, a contratação do Brenner, ela passa decisivamente, mas não definitivamente, pela saída do Verratti, para abrir espaço na folha. Porém, o que eu ouvi ontem de um dirigente do Vasco, não se espante se aparecer o Brenner com o Verratti ainda no elenco. Quem sabe? Até porque o Vasco está aguardando a chegada de alguns recursos, como, por exemplo, o novo patrocinador Master, que é de responsabilidade da diretoria de negócios do Vasco da Gama, porque a empresa que atuava saiu. O Vasco está com a camisa limpa hoje nesse setor. Tem que buscar. Não é possível que até agora, dia 15 de janeiro, uma marca como o Vasco da Gama não tenha uma grande marca atrelada no espaço Master. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, a dúvida Puma ou Piton, tendência ao Puma, porque o Piton volta de uma grave contusão, né, que o deixou fora das finais da Copa do Brasil. O meio-campo com Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés, Ryan e Nuno, o time que vinha jogando na Copa do Brasil. Vasco está negociando a compra em definitivo do Andrés Gomes, vai comprar também o Robert Renan, e assim vai fazê-lo com o Cuesta também. Ontem apresentou o Saldívia, contrato até 2028, vai vestir a camisa 4, que era utilizada quando entrava em campo ou ficava na reserva pelo Maurício Lemos, de um uruguaio para outro uruguaio. É isso, galera. Hoje tem na conta KTO meio-dia. Eu espero você. Aliás, meio-dia não, perdão, 1h. 1h, eu, você e o Rei Kraus. Eu não vi Pelé, mas eu vi Garrincha com SH. E o Rei veio bem de perto. O time deles perdeu. Rapaz, 2 jogos, 1 pontinho. Hoje a gente joga, ganha, pronto, bate mais pontos que eles. Será que vão ficar de fora? Corrida é curta, faltam 6 jogos para eles, hein? Grande abraço. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.